Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que vai prejudicar milhares de aposentados, gerando incerteza jurídica, que estava em jogo o direito à revisão da vida toda. Entre todas as manobras jurídicas que tentam anular a decisão anterior que deu o direito de aposentados revisar suas aposentadorias, uma me chamou muito a atenção: as declarações infelizes do ministro Flávio Dino. Ele afirmou que a legislação brasileira não permite e que jamais permitiu o cômputo de todos os salários de contribuição da vida laboral do segurado. Mas será que ele leu direito o que diz a lei? Mostrarei nesse vídeo que ele demonstrou um desconhecimento inexplicável sobre um tema tão relevante. Eu nem precisaria mostrar essa fala do ministro Flávio Dino quando sustentou o seu voto no julgamento das ADIs 2110 e 2111. Mas veja você mesmo como ele começa o seu voto. Finalmente, senhor presidente, sobre esse tormentoso tema da chamada revisão da vida toda. Eu esclareço que o que estava sendo julgado naquele dia não era a revisão da vida toda. As ADIs tratavam de outros assuntos, mas nem por isso os ministros presentes deixaram de mencionar o tema 1102, revelando uma escancarada manobra jurídica para prejudicar os aposentados do INSS. Vocês perceberam? Mas o que eu achei escandaloso mesmo foi uma fala do ministro Flávio Dino. Eu vi e revi esse vídeo várias vezes para que eu tivesse certeza de ter ouvido direito o que o eminente ministro falou, pois eu não acreditei. Mas vejam você mesmo aí nessa gravação que Vossa Excelência o ministro Flávio Dino afirma que jamais existiu uma lei que considerasse toda a vida contributiva do segurado para calcular a sua aposentadoria. A pergunta que faço a este tribunal: o regime jurídico que vigorava no nosso país antes da 9876 previa o cômputo de todas as contribuições? Não. Tal nunca ocorreu no nosso país. Desde a Lei Eloy Chaves de 1923, que inaugura o sistema previdenciário no nosso país. Quando nós lá consultamos, nós vamos ver que ali já havia o afastamento dessa ideia que levar-se-ia em conta a vida toda. 5 anos. 1923 eram os 5 últimos anos de contribuição dos trabalhadores ferroviários. Quando eu era bem criança, e já se vão mais anos do que eu gostaria, vigorava a consolidação das leis da Previdência Social, de 1984. Ali havia o cômputo da vida inteira do segurado? Também não. Na Constituição de 1988, primitivamente, no texto originário, havia o cômputo da vida inteira? Não. Na Lei 8.213, obviamente, regulamentando a Constituição de 88, tampouco havia. Ele não existia na ordem jurídica. E nós não temos autorização para criá-lo agora. Nós somos supremos, no limite da competência, jamais fora dela. E por isto é que eu não vi, li, estudei, analisei toda a produção sobre isso, decisões das cortes de direito infraconstitucional, ouvi o voto do ministro Alexandre de Moraes com muita atenção, e não consigo enxergar a não ser um desejo justo, eventualmente, um desejo razoável, de criar uma norma nova. E não vejo, portanto, razões para tanto. O regime existente antes da Lei 9876 não era de vida toda. Era de 36 últimas contribuições. Olha, eu respeito muito a biografia do ministro Flávio Dino. Ele é um advogado, professor de Direito da Universidade Federal do Maranhão desde 1993. Ele tem mestrado em Direito Público pela Universidade Federal do Pernambuco e deu aulas na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília
de 2002 até 2006. E antes de entrar de vez na política, Dino foi juiz federal por 12 anos e assumiu cargos ligados à magistratura, como secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil e também foi assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, não dá para afirmar que ele não sabe nada sobre o direito previdenciário, mas o que ele disse aí no seu voto está muito errado. Preste atenção que ele disse que nunca existiu uma lei que garantisse a contagem de todas as contribuições do segurado no cálculo da aposentadoria. Pois eu vou mostrar o que diz a lei número 9.876, citada pelo ministro. Lei 9.876, de 26 de novembro de 99. Essa lei aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, ela provocou tantas mudanças no regime geral da Previdência que foi chamada na época de mini-reforma da Previdência. Esta lei aqui que estava em discussão nas ADIs 2110 e 2111. Então veja que ela alterou o artigo 29 da Lei 8.213 de 91. E o texto aqui é claro quando ele estabelece a regra para ser feito o cálculo do benefício, que diz que é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo. Aí repete a mesma regra no inciso 2, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Então, eminente ministro Flávio Dino, como Vossa Excelência tem a coragem de afirmar que nunca existiu uma lei que considerasse todo o período contributivo, se o artigo 29, inciso 1 da Lei 9.876 de 99 diz que sim, deve ser considerado todo o período. Eu vou ler aqui para ficar mais claro para todo mundo. Vamos dar uma olhadinha nessa lei aqui, ó. A Lei 8.213, de 24 de julho de 91, que nada mais é do que o regime geral da Previdência Social. Aí vamos dar uma olhada aqui na seção 3 dessa lei, que fala do cálculo do valor dos benefícios. O artigo 29 diz o seguinte: o salário de benefício consiste, inciso 1º, para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. O inciso 2 não é diferente. Ele diz, para os benefícios de que tratam as alíneas A, D, E e H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo. Essa modificação foi incluída pela Lei 9.876, de 26 de 11 de 99, que é justamente a lei objeto das ADIs 2110 e 2111. Entenderam a pegadinha? Ah, mas doutor Flávio, essa lei aí já não caiu? Não. Está em vigor porque é o atual Regulamento Geral da Previdência Social. Não teve aí uma reforma da Previdência em 2019 que mudou tudo na forma de calcular os benefícios? Teve sim, mas tanto a Lei 9.876 e a Emenda Constitucional 103 estabelecem claramente que o cálculo do benefício previdenciário deve levar em conta toda a vida contributiva do segurado. Sim, a Emenda 103 estabelece que o cálculo do benefício previdenciário deve levar em conta todo o período contributivo do segurado. Isso significa que todas as contribuições feitas pelo segurado desde a competência de julho de 94 serão consideradas para calcular o valor do benefício. A legislação busca garantir uma apuração mais abrangente e justa, levando em consideração toda a vida contributiva do trabalhador. Mas o que se questiona na revisão da vida toda é apenas essa limitação a partir de julho de 94, criada pela emenda constitucional que prejudicou os segurados que ganhavam um salário maior antes dessa data. Você percebeu? A regra permanente introduzida pela
reforma diz que o INSS deve considerar toda a vida contributiva para fazer o cálculo do benefício. Portanto, a fala do ministro Flávio Dino não está de acordo com a legislação existente e desinforma a população sobre seus direitos previdenciários, gerando ainda mais incerteza e insegurança jurídica. E nessa situação toda, você acha que o ministro Flávio Dino deu uma pisada no tomate? Errou porque não sabia? Ou será que ele mentiu de propósito? Deixe a sua opinião aí nos comentários e vamos debater o assunto. Obrigado por assistir.